O Kollreuter apareceu em Belo Horizonte mais ou menos nos anos 80, 86, 85 para frente, mais ou menos por aí. E ele surgiu em Belo Horizonte em uma demanda da Berenice Menegali. Berenice Menegali dirigia naquele tempo e até hoje, a Fundação de Educação Artística. E ela chamou o Kollreuter para formar um grupo de estudos, para formar aqueles professores jovens que estavam na fundação, né? Eram muitas pessoas jovens que estavam indo para a fundação trabalhar. A gente estava na faixa dos 20, 21, 22 anos. Eu devia estar com uns 21 anos nessa época. Então, o que acontece? Apareceu o Kollreuter lá de repente. E a gente começou a fazer os cursos todos que ele fazia. E ele fazia milhares de cursos nos fins de semana. Quinzenalmente ele vinha e ficava no fim de semana inteiro dando aula na fundação para os grupos. Dava aula de harmonia, contraponto, estética, introdução à música do século XX, todos os processos de didática, renovação da didática musical, né, da educação musical vista por um prisma mais moderno. Então a gente se apaixonou pelo Kollreuter e marcamos nessa, fizemos todos os cursos. Eu acompanhei o Kollreuter assim uns 6, 7 anos a partir daí. Eu tive mais ou menos uns 7 anos de contato com ele, porque posteriormente continuou na fundação nesse tempo todo e posteriormente ele foi convidado pela Sandra Loureiro para fazer também uma contribuição no curso de especialização em educação musical, que foi o primeiro curso de especialização em educação musical que a UFMG fez. E a gente estava lá, porque a gente seguiu o Kollreuter onde ele ia, né? E eu me lembro muito desse tempo, era muito fascinante o contato com o Kollreuter nesses primeiros anos, né? Porque a gente era muito jovem e o Kollreuter já era uma pessoa muito sábia. E eu sentava aqui, ele estava aí, eu estava aqui anotando tudo. Eu anotava tudo, muito Caxias, anotava tudo certinho, do jeitinho que ele falava. E a gente fazia umas apostilas para ele e mandava aquelas apostilas a pedido da Berenice, né? Que ela queria que todo mundo tivesse o material. E ele corrigia em casa e chegava lá em casa um pacotinho com um bilhetinho assim: com amor do Kollreuter, com abraços do Kollreuter. Então, quando eu chegava, naqueles velhos bons tempos, eu chegava na aula na quinzena seguinte, ele virava para mim e falava assim: você já recebeu minha cartinha de amor? Então, a gente tem muitas pequenas histórias do Kollreuter nesse trânsito de ter tido o privilégio, né, de estudar com ele tão jovem e por tanto tempo. E foi esse o histórico, mais ou menos o histórico foi esse aí. Naquele tempo, a gente estava se formando, né? Nós tínhamos saído da escola de música da UFMG, eu e tantos outros professores que estavam ali. Outros não tinham feito exatamente o curso da UFMG, mas outros cursos. Mas era uma turma de gente jovem. E a gente estava dentro daquele espírito da Fundação de Educação Artística, que era o espírito da música contemporânea. A música contemporânea estava se iniciando em Belo Horizonte. Um tempo que não tinha música contemporânea. Era só a Fundação que fazia isso naquela época. Depois isso espalhou e hoje muitas pessoas tocam diversos tipos de música. Hoje Belo Horizonte é uma outra realidade cultural, né? Mas naquele tempo era mais comedido, né? Era um ambiente mais restrito. Então, a primeira coisa que eu posso dizer é a abertura para uma escuta mais ampla de música. Não só de música contemporânea, mas de outras culturas também, porque o Kollreuter sempre foi uma pessoa muito aberta, com uma experiência na Índia, com experiência no Oriente, no Japão. Então, toda essa experiência estética dele fez, em primeiro lugar, uma abertura auditiva enorme para a gente, uma abertura de intelectualidade também muito grande. Esse é um ponto que, assim, é incrível como que a gente teve essa oportunidade de ter uma amplitude tão grande, uma experiência tão ampla de uma pessoa já madura, né? E que mostrou pra gente um universo enorme de tipos de músicas diferentes. E esse é um ponto fundamental, né? Abertura para a música contemporânea, que a gente fazia isso na Fundação, porque a gente participava dos chamados ciclos de música contemporânea, a gente tocava nesses ciclos. Então, integrava tudo, né? Com aquele conhecimento que o Kollreuter trazia. Agora, tem muito mais do que isso, que não dá nem para explicar. Em termos assim, em poucas palavras, seria um universo enorme que está por trás da gente e que vem numa trilha. Toda a visão do ensino pré-figurativo do Kollreuter passa por baixo dos trabalhos que eu tenho feito de forma muito forte, porque a gente está sempre relendo os trabalhos e está vendo as coisas num sistema que é circular. A gente nunca
fica só na linearidade de pensar numa disciplina organizada assim. Você está sempre circunscrevendo as coisas que acontecem, e esse modelo de deixar girar os conteúdos dentro de uma disciplina e ver qual que é o próximo passo, né? E como que vai ser reestruturada essa disciplina a partir das próprias demandas que estão acontecendo ali. Isso é uma herança muito forte. Então, quer ver um exemplo disso? O Piano Brincando, que é um livro que saiu pouco depois da época, na era do Kollreuter ainda, né? Um pouquinho depois, e que é um livro que tem capítulos, mas que eles não estão ordenados. Cada capítulo tem uma ordenação específica, mas eles não é para a pessoa misturar aquilo na ordem que quiser. Então, esse tipo de pensamento, né, que é muito kollreutiano, que é o ensino pré-figurativo, eu acho que é uma coisa muito forte na pedagogia da gente. Agora, também tem diversos aspectos de formação específica mesmo, tanto nos estudos de harmonia, contraponto, estética. Então, o aprofundamento, o entendimento musical mudou muito a partir do Kollreuter, porque a gente tinha um confronto, a gente tinha uma pessoa, uma referência em quem se apoiar. Então, se escuta música pensando em pontos de apoio que o Kollreuter dava para a gente, para fazer análise, para escuta, que isso na formação anterior não tinha sido tão elaborado, né? Então, tem toda uma compreensão musical, uma experiência musical que foi feita com ele, e de escuta, e de análise, de entendimento, e de pensamento, né? Da evolução da linguagem musical do Ocidente, que foi também gerou uma ampliação de consciência muito grande. Eu acho que, se eu fosse sintetizar para você o que o Kollreuter fez com os alunos naquela era, e acredito que em muitas outras eras antes e depois, ele é um mobilizador para que você faça uma alteração na sua consciência, na sua forma de ver o mundo, na sua forma de ver a música e de atuar com música. Não precisa falar mais do que isso para deixar claro o quão esse professor, essa mente maravilhosa, né, essa figuraça, né, que foi o Kollreuter, contribuiu para a formação de quem estava ali com ele, né? E eu fui uma das privilegiadas que estava ali. Imagina que sorte, né? Eu dei muita sorte mesmo. É isso.